Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolva nesse instante, e palavras assim um tanto religiosas, porque em geral somos, né? Adotamos esta ou aquela escola e em geral somos todos conscientes da existência do nosso Criador, como nos ensina lá o Livro dos Espíritos, as suas questões 600 ali e pouco, 651 mais ou menos, que fala a respeito, né, daquela natural, não diria nem intuição, mas daquela consciência inato no homem, né, a consciência da existência de Deus, do Criador. E acabamos nos estabelecendo durante a vida, né, dentro ou próximo a uma escola, que são as formas humanas que representam essa busca de espiritualidade, que é o que a gente faz, né, em geral. Então, como nós somos seres reencarnados, nós conhecemos talvez muitas dessas escolas, filosofias que envolvem esses assuntos ligados à metafísica, ligado a essa questão da formalidade também, porque a religião tem uma tendência a construir, né, certas formalidades, certas liturgias, práticas, que seria mais ou menos uma tentativa do homem aproximar-se do sagrado, só que a partir do seu próprio olhar, do olhar materializado, um olhar humano. Todos nós temos dificuldades de espiritualizar as coisas. Então a gente lembra Jesus, mais uma vez, quando diz aquela mulher samaritana, e lá naquela localidade da Samaria, então ele diz para ela que Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e em verdade. Não necessariamente no templo em Jerusalém, como era a questão religiosa, né, e a cisão que existia entre os samaritanos e os judeus, porque parte dos samaritanos eram também remanescentes do próprio povo hebreu. Na saída do Egito, alguns permaneceram naquela localidade junto com aqueles que ali já estavam e formaram ali suas famílias e foi ampliando e aumentando aquele grupo. Então eles eram co-irmãos, né? Praticamente mesmos ligados ao mesmo povo. Então ali existia aquela contenda entre eles, em que o Deus devia ser adorado naquele monte, o Monte Gerizim, na Samaria, e no templo em Jerusalém, construído por Salomão, tal. Então existia isso aí. E aí é que aquela mulher leva a Jesus uma dessas questões, e ele revela para ela essa questão, resolve nessa questão de forma brilhante, que Deus, revelando a ela que Deus é espírito, e importa ser adorado em espírito e verdade. Mas aqui estamos nós, né, toda essa conversa por conta da minha maneira de iniciar. Geralmente terminamos assim, né? Mas iniciar aqui a nossa reflexão de hoje, o nosso estudo de Luz na Penumbra, estudo aqui do livro Obras Póstumas, com essa frase que é importante para nós, a busca não só do sagrado, mas de uma ligação, de uma intuição que venha do alto para nos auxiliar a todos, não só a mim que aqui estou falando, na verdade lendo as páginas e comentando um pouquinho a respeito delas, mas por todos nós que necessitamos muito, nesse momento tão grave da evolução humana, da orientação e da presença, né, de um ser superior, e por que não do nosso próprio Criador. E sabemos que os intermediários, aqueles que estão entre Ele e nós, vêm nos auxiliar. E isso eu falo de propósito, porque o assunto que a gente está estudando, e ainda não terminamos, né, fala exatamente isso, que foi um texto que Kardec colocou no livro Obras Póstumas, cujo título é Controvérsia sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Nós já iniciamos aqui há mais ou menos umas 2 semanas esse texto, é um texto longo,
E aqui hoje a gente vai dar seguimento, se for possível terminarmos, mas no máximo ficaria até a semana que vem nesse texto, mas vamos tentar aqui adiantar o máximo possível. Onde nós paramos aqui numa parte, né, de uma citação, não só de Kardec, porque ele transcreve aqui texto de outras pessoas, falando do tema. Isso ajuda a gente a perceber o quanto Kardec ele dialogava com a cultura de sua época, com aquilo que interessava ao esclarecimento das pessoas, e não tinha receio nenhum em relação a colocar ou trazer para as reflexões de todos apontamentos que até fossem diferentes dos quais ele preferiria em relação à construção doutrinária ou à sua própria construção de conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua vida. Então Kardec, ali iniciando pelos 50 anos de idade, mais ou menos os estudos e a pesquisa sobre os fenômenos espíritas, construiu a doutrina espírita em cima disso aí. Ele e os espíritos ligados, né, a essa tarefa, que reconhecidamente pelo conteúdo, pela qualidade das comunicações e das intenções nítidas e claras, podem ser considerados e chamados pelo próprio codificador de espíritos superiores. Então, a gente os tem ali como sendo os orientadores da parte espiritual, mas necessitando aqui da mão de obra material, mas de alguém da mesma estirpe deles. Senão ficaria muito complicado. Você tem um conteúdo superior vindo de um canal superior, não só de intelectualidade, mas também de moralidade, de ética, de tudo que é bom, nas mãos de alguém que seria um representante aqui na Terra, tão falho como muitos já passaram por aqui e não conseguiram traduzir com fidelidade aquilo que os espíritos superiores queriam nos ensinar. Então, vide o próprio Jesus, que é o espírito superior por excelência, né? E na verdade um espírito puro, está além da questão de ser superior, ou seja, é o superior mesmo, né? No sentido da palavra. Ele teve o quê? A intenção dele era mostrar uma forma diferente de enxergar a vida, de agir em relação às pessoas e às circunstâncias. Não escreveu nada, deixou por conta das pessoas realizarem isso aí. E aí o que os homens fazem? Aqueles que tentaram ser mais fiéis, depois, o que eles deixaram por escrito serviu para também causar contendas, causar dissensões, celeumas, porque os homens têm dificuldade de compreender. Daí a importância primeira, principalmente, é o que Jesus trouxe para nós, foi a prática. Então nós vamos praticar, e com o passar do tempo, a necessidade, que é inevitável, de a gente organizar teoricamente certas coisas. Mas é preciso praticar. A ciência não vem primeiro no sentido de você elaborar um conteúdo pensado para depois fazer a prática, não. Não, de jeito nenhum. Vem primeiro a necessidade, a prática. E aí surge, sim, uma outra necessidade, que seria a de compreender como é que isso funciona. Ou você vai teorizar a partir de algo que já acontece para tentar melhorar aquilo ali, aí tudo bem. Então, é mais ou menos por aí. Então vamos sempre, mas sempre buscar em Deus e em Jesus a nossa força, como disse Paulo de Tarso certa vez. Então, que possamos caminhar com Deus e com Jesus. E, continuando aqui o que já dissemos, né, a respeito do texto que estamos estudando, nós vamos só dar uma repisada aqui num trechinho anterior, para a gente não perder o fio da meada, né? Porque a gente para o texto assim pelo meio, às vezes para voltar, até para o amigo ouvinte que de repente perdeu um programa ou outro, ou aquele que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo, sempre aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Carlos Henrique Parente, e aqui estamos fazendo o estudo, cada pessoa estudando uma obra de Kardec, o nosso Antônio estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e tantos outros irmãos estudando o Livro dos Médiuns, outros estudando o Livro dos Espíritos, as revistas espíritas e assim por diante, para que a gente tenha conhecimento doutrinário. Porque a doutrina espírita, aquela que foi trazida pelos espíritos superiores e Allan Kardec, é ela que é a nossa base de estudo, para que a gente possa ler todas as outras coisas que estão em torno, para que a gente possa ter um melhor aprendizado. Então ninguém é contra a leitura de nada, de jeito nenhum, ao contrário. Mas se a gente tem
a possibilidade de termos um orientador, como o próprio Kardec, em relação à questão da mediunidade, Kardec põe lá no Livro dos Médios, né, no seu subtítulo, né, Guia dos Médios e dos Doutrinadores. Então, Livro dos Médios e Guia dos... Ou seja, para orientar, para ajudar a gente a lidar com o fenômeno em si. E aqui também, estudando toda a obra feita, né, construída por Allan Kardec, isso nos ajuda a entender esse corpo de fenômenos que envolve, né, os fenômenos espíritas, assim chamados. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar mais um trechinho do texto anterior, que a gente fechou na semana passada, para a gente não perder, né? O Velho e o Novo Testamento, tanto como os canais da história dos povos, estão cheios de fatos que não podem ser explicados senão pela ação de seres superiores ao homem. Além disso, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus e a possibilidade de sua influência sobre a espécie humana. Isso é um senso lógico, né, que a gente vai chegando a essa conclusão, né? Não existe o homem, e entre o homem e Deus, o que acontece com esse homem? Qual é o estado desse homem? Qual é a sua espera? E aí a gente vai ter só a figura de Deus? É claro que não, né? Isso é a mais alta antiguidade, existem esses questionamentos, né? Eis agora a opinião de uma das primeiras autoridades em magnetismo acerca da existência de seres fora da humanidade. É ela extraída da correspondência de Deleuze com o doutor Bilot. Esse Deleuze aqui não é o Deleuze do século XX, não. É um Deleuze anterior, em que a gente não encontrou assim, referências mais específicas, pelo menos eu, dentro das minhas possibilidades, mas só para a gente não confundir com o Deleuze e com o trabalho dele com outra pessoa chamada Guattari. Então, aqui são ali do início do século XX. Isso aqui é anterior. Lembrando que esse livro aqui é uma espécie de um compêndio de textos de Kardec, escritos por ele, onde ele tinha intenção de publicar, mas não teve tempo de publicar. E 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, ou seja, em 1890, é que essa obra aqui, o chamado livro Obras Póstumas, foi publicado. Tá bom? Então, só para situar o nosso amigo ouvinte aí a respeito. Então, esse Deleuze aqui não corresponde ao do século XX. E o senhor Bilot foi um padre, em realidade um filósofo, um padre, em que tinha excelentes virtudes e propagava liberdade, progressismo, coisa que na igreja ainda hoje é bastante complicado. Imagine no século XIX, né? Então, mas ele era muito consagrado nesse sentido. Então, diz aqui, só há um fenômeno que parece confirmar a comunicação com os seres imateriais, o das aparições. Inúmeros são os exemplos, e eu que estou convencido da imortalidade da alma, nenhuma razão vejo para negar-se a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se ocupam com aqueles que lhes foram caros e se lhes venham apresentar para dar avisos salutares. Eu sei que eu já comentei isso na semana passada, mas é bonito demais essa relação afetiva que existe entre aqueles que partem e aqueles que ficam. E quando há condições para que aqueles que partem de poderem ajudar aqueles que ficaram, isso acontece. Essa afetividade e, claro, esse contexto maior de estar em equilíbrio o suficiente e se adaptando às novas condições da vida espiritual, o que seria uma retomada, porque isso já, na verdade, acontece inúmeras vezes, plenas vezes. Então a gente, né, já entende isso aí, mas a gente precisa de um tempinho de adaptação. Então eles sempre nos auxiliam. Então, continuando aqui. O doutor Ordinaire de Mâcon, outra autoridade na matéria, assim se exprime. O fogo sagrado, a influência secreta de Boileau, que aí este viveu lá no século XVII, 1600 e pouco, diz o seguinte: a inspiração não provém de tal ou tal contextura,
como pretende os frenologistas, mas de uma alma poética em relação com um gênio ainda mais poético. O mesmo com a música, com a pintura, etc. E a gente vai percebendo na citação desses nomes e que esses assuntos, eles varam os tempos. Você vê, esse aqui por último, o Sr. Boileau, ele viveu no século XVII, outros viveram no século XV, XI, IX, e vai para trás, vai chegar lá em Jesus, e anterior a ele. Aí a gente vai ver lá Sócrates, vai ver, depois de Sócrates tem Platão, Aristóteles. Então a gente vai ver que existe, com o passar do tempo, sempre homens, pessoas que alcançaram uma certa influência em relação ao povo, em que trouxeram ideias salutares que fizeram movimentar para que a gente não permanecesse naquela situação, um status quo, né? uma paralisação no campo da intelectualidade, dos valores. Então sempre houve uma presença divina, eu diria, para influenciar a sociedade, mas de forma natural. O homem herdando do próprio homem essas mudanças. Eu sei que os espíritos estão influenciando, a gente não pode esquecer que os espíritos são os homens desencarnados. Então, principalmente aqueles que estão mais próximos, eles vão trazer influência naqueles que têm com eles um canal de comunicação que a gente chama de mediunidade, para que essas ideias possam permanecer. Só que isso é respeitado o que? A nossa linguagem, a nossa capacidade de compreensão, mesmo que ela esteja errada em bastantes pontos. Mas nesses pontos errados existem os que estão certos. E o que é verdadeiro é que vai prevalecer no futuro. A gente vai reconhecer lá uma frase de alguém e dizer, está muito certo nesse ponto, mas naquele outro ali ele não está tão certo assim. Isso é o quê? É o exercício da inteligência, da ponderação, da comparação e da ciência que vem surgindo para que a gente possa desenvolver-se. Então, isso é muito bonito ver tudo isso. E aqui, essas inteligências superiores não serão almas desapegadas da matéria, que se elevam gradualmente à medida que se depuram, até a universal inteligência que abrange todas, até Deus. As nossas almas, depois de diversas emigrações, não se reunirão com os seres imateriais? E foi aí que eu terminei na semana passada, né? Porque a gente precisava eu voltar isso aqui para dar continuidade. Porque existe essa necessidade da gente perceber que entre nós e Deus tem uma lacuna, entre aspas, e que exatamente nesse espaço aí, nessa lacuna, é que a gente vai desenvolver as nossas potencialidades, que são um presente de Deus. Ou seja, a nossa natureza, ela foi constituída a partir da natureza do próprio Criador. Então existe em nós, não é um pedacinho de Deus. Eu vi o Dr. Jorge Andréa dos Santos uma vez falando uma coisa que eu achei muito legal na linguagem dele. Ele dizia assim, não é um pedacinho de Deus em nós, mas é a ressonância divina em nós. É difícil, às vezes, explicar, né, a gente entrar no pensamento do outro, mas dentro do que eu pude compreender, é perceber exatamente essa presença pujante do Criador em cada um de nós. A obra possui a qualidade daquele que a fez, né, quando pensamos num belo quadro. Mas vamos lá. Concluamos, diz aquele autor, do que precede que o estudo da alma ainda está em esboço. Olha aí, está aí no início, né? Que do pólipo até ao homem há uma série de inteligências e que nada se interrompe abruptamente em a natureza. É racional que exista do homem até Deus outra igual série de inteligências. O homem é o elo que nos une às inferioridades ligadas à matéria e às superioridades imateriais. As duas circunstâncias. É o homem, né? Do homem a Deus existe uma série igual àquela que existe do pólipo ao homem, isto é, uma série de seres etéreos, mais ou menos perfeitos, gozando de qualidades diversas, tendo empregos e funções variados. Essas inteligências superiores revelam-se tangivelmente ao sonambulismo artificial.
tem relações íntimas com as almas dos homens. A elas devemos os remorsos quando praticamos o mal e a satisfação quando fazemos o bem. A elas devem os homens superiores as suas boas inspirações, e os estáticos devem a faculdade de prever o futuro. Finalmente, para movê-las e torná-las propícias, a virtude e a prece têm grande poder. E antes de entrar aqui nas observações, que vão ser tecidas aqui, comentadas, é bacana a gente ver isso, essa solidariedade que existe entre nós, os homens, no sentido do homem encarnado, né, do espírito encarnado, e os desencarnados. Quando nós, num estado, como chamamos hoje, né, um estado modificado de consciência, que entra esse tipo de fenômeno citado aqui que acabamos de ler, o sonambulismo, os estáticos, né, os que entram em êxtase, que são fenômenos que vamos estudar. Já falamos um pouco a respeito disso aí em outros programas. É um estado modificado de consciência, onde o espírito que não está encerrado no corpo, ele sai desse corpo, literalmente falando, né? E ele entra em contato com o plano espiritual de uma forma mais objetiva, e porque não estamos num estado de vigília, estamos geralmente num estado de entorpecimento, do sono, dormindo, né? Ou algo próximo, e a gente aí entra em contato com outros seres. Muitos deles, seres elevados, que nos ensinam coisas, nos convidam a prestar atenção em coisas que no estado comum a gente não conseguiria. Então imagina um cientista sendo conduzido no plano espiritual a observar certas coisas, e aí quando ele volta para o plano físico, no seu corpo ali, guarda algumas impressões, e às vezes essas impressões podem ajudá-lo a resolver uma questão, a encontrar uma equação, a seguir um outro caminho para poder encontrar lá a resposta da sua pesquisa. Ou seja, uma solidariedade que existe. Isso é bonito demais. Uma pena as pessoas todas não perceberem a grandiosidade desse canal de comunicação que Kardec chamou de mediunidade, que ele não inventou, ele só entendeu, né, e estruturou uma forma muito objetiva para que a gente pudesse compreender um pouco melhor, né? Uma coisa que sempre existiu. E me perdoem chamar de coisa, né? É a nossa maneira de falar. Mas com certeza não é qualquer coisa, não. É um canal divino de comunicação, onde seres que têm a percepção e a capacidade de estar em comunhão um com o outro trocam essas impressões, influenciam-se mutuamente. Lembrando um pouquinho aí de Paulo Freire, quando diz que ninguém educa ninguém, mas as pessoas se educam mutuamente, né? Porque acaba um influenciando o outro, né? Naquilo que a gente percebe, vê e pensa, e a gente adota aquilo para nós, e aquilo passa a ser nosso também. A gente pega emprestado, né, esses valores todos. Então, iniciando aqui as observações, mas é melhor a gente até refletir um pouco mais antes de fazer esse fechamento, que nós não vamos ter tempo para isso mesmo hoje, porque o jovem aqui, eu mesmo me dando o título de jovem, né, já falei tanto a respeito disso tudo, porque é tanta beleza que a gente enxerga, querido amigo ouvinte, a respeito dessa relação do homem com o sagrado, e a gente perceber a vida nesse movimento cíclico de vinda e de ida, de retorno. E quando a gente pensa que na atualidade nós somos pessoas melhores do que já fomos no passado, e quando a gente começa a perceber isso, isso nos traz uma força, um sentimento, pelo menos assim, que pode nos animar para aqueles que estão desanimados da vida, que acham que está tudo perdido. Aí, às vezes, interpreta mal aquela frase de Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, onde ele diz que miserável que eu sou, que não faço o bem que queria, mas o mal que não queria este faço. Ali a gente vê uma frase de um homem em que todas as suas atitudes demonstram que ele não era um desanimado. Quando Paulo diz uma frase como essa, é porque ele sentia o peso da luta, em que, né, ele notava em si próprio ainda a distância da pessoa que ele gostaria de tornar-se. Mas isso não quer dizer que ele iria desistir, ele nunca desistiu. Ele, quando chega no fim da vida, ele diz aquela frase belíssima, anotada numa outra epístola, que eu não me recordo agora,
onde ele diz assim: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, não perdi a fé. Ou seja, fé, se a gente entende fé no sentido daquilo que a gente desposa, como se fosse um casamento, a gente estabelece um senso de, não só de responsabilidade, mas de identidade e de sintonia, e aí a gente vai lutar até o fim para que aquilo ali seja daquela maneira. Assim Paulo procedeu. Então, é essa empolgação que eu quero passar aqui hoje para vocês, um pouco desse texto, mas também desse convite para que a gente mergulhe nesses textos e descubra aquilo que a gente não faz nem ideia. Eu vou ficando por aqui, agradecido pela oportunidade e mais uma vez desejando a todos muita paz, e que, se Deus permitir, novamente estaremos de volta na próxima semana e no próximo programa. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui, em continuidade ao programa Luz na Penumbra, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos, como dissemos no programa passado, terminando aqui o primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, em sua item número 10, que é uma mensagem do Espírito Erasto, ainda sobre o tema da nova era, que é o que Kardec preconizou para nós. Então, nós vamos continuar esse estudo, novamente contando com a presença aqui dos amigos André Palhares e o Jorge Medeiros, que se dispuseram a vir aqui a brilhantar o nosso estudo para a alegria de todos nós. Vamos aqui nos deleitar com esses conhecimentos que vão acrescentar a tudo aquilo que nós já vimos fazendo por todo esse tempo. Então, boa noite, Jorge. Boa noite, André. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, então eu vou ler aqui, como da outra vez, o texto, e aí depois nós partimos para os nossos comentários. Diz aqui o irmão Erasto: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e, crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzira-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados.
Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé a fim de que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz. Pois sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não têm sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Cada formiga não constrói seu formigueiro. Os animáculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolo da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos e a lei do progresso. Fenelon. Eu acho que eu me confundi aqui, porque na realidade essa mensagem é de Fenelon. A outra é que é a mensagem do Erasto, que é a mensagem número 11, que nós estudamos mais tarde. Mas, feita essa corrigenda, vamos ouvir o comentário dos nossos amigos aqui. Olha que interessante, né? Essa mensagem de Fenelon, né? Eu até comentei na outra leitura também, fiz uma confusão, acabei comentando um pouco dessa mensagem. A revolução que se apresenta é antes moral do que material, né? E ele fala muito da questão que o mundo está abalado. Moralmente falando, não tenho dúvidas nenhuma de que esteja, né? Materialmente, claro que há algumas regiões do globo menos avançado, materialmente falando, outras muito, né, bem desenvolvido. A gente vê a China, né? Hoje você paga cartão de débito e crédito com a mão, apenas você chega à mão próxima ali, você tem uma espécie de um chip na mão, a pessoa já consegue fazer pagamento, e isso deve ser uma tendência no mundo inteiro nos próximos anos aí. Agora, moralmente falando, é o grande gap que nós temos, né? E o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Ele não tem outro objetivo assim que nos preocupe. E ele não tem aquela pretensão de falar assim, vamos mover milhões de pessoas, tornar a religião do mundo. Ele não tem essa preocupação. O Espiritismo tem a preocupação de melhorar as pessoas, melhorar moralmente falando. Se hoje eu sou egoísta, orgulhoso, cheio de inveja, de ciúme, de mágoa, eu trabalhar isso em mim para que eu não tenha mais esses sentimentos ruins e busque desenvolver em mim mesmo sentimentos melhores. E é o que ele fala, essa revolução moral. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso viver em sociedade. Eu preciso conviver com pessoas que pensam diferentes de mim, que muitas vezes não gostam de mim, ou eu também não gosto de alguém. Então eu buscar trabalhar essa questão de ter um melhor comportamento para com o próximo, né? E é esse o principal objetivo nosso aqui na Terra. Porque uma hora a desencarnação vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E a mensagem linda e maravilhosa que o Espiritismo nos traz, a vida não acaba com a morte, ela continua. Há uma continuidade após a morte do corpo. Então vale a pena todo o esforço aqui na Terra para nos tornarmos pessoas melhores para com os outros, né? Promovendo essa paz para com todos, de modo que a gente possa sair desse mundo melhor do que aqui chegamos um dia, quando reencarnamos aqui. Muito bem, André. Uma questão também interessante, né? Quando você trouxe essa questão mostrando para nós que essa revolução ela é moral, porque algumas pessoas ainda, né, presas a certas tradições antigas, fica esperando revoluções planetárias, chuva de meteoro, ou ainda na literatura ali apocalíptica, né, de fim do mundo, tremores de terra, e na verdade é uma revolução moral, e para algumas pessoas elas têm dificuldade de, mas por que é moral? A gente pode usar alguns exemplos, né? O André trouxe aqui da mão, né? Aqui no Brasil já existe uma tecnologia chamada cartão por aproximação, não é isso? Só que por que muitas pessoas não usam ou não habilitam esse cartão por aproximação? Porque ela tem medo que pessoas no ônibus aproximem ali o cartãozinho para poder tirar o dinheiro da pessoa.
que receio é esse? Esse receio é de ordem moral. Porque se você vive num mundo onde todos vivem pela lei do Cristo, quando você vai por uma estrada deserta e vê uma pessoa não identificada na frente, e você sabe que esse mundo é regido pela lei do Cristo, a primeira coisa que vem é se alegrar. Nossa, uma pessoa, vou conversar, vou pedir informação, vou cumprimentar. E no mundo ainda onde a lei do Cristo não predomina, o primeiro impulso, quem será essa pessoa? Será que ela pode fazer alguma coisa comigo? Então, a gente vê o quanto de prisões nós temos ainda que estão dentro de nós, inconsciente. A gente, entra uma pessoa diferente no ônibus, a pessoa já se assusta, ou qualquer coisa. Por quê? Porque nós ainda entendemos que o outro ainda não é o nosso irmão, e esse nosso irmão não é capaz de nos amar. Nós ainda temos essa ideia de que o outro não é capaz de nos amar. Então, essa revolução que o Erasto está falando aqui é uma reflexão muito importante da gente entender. E o André foi certeiro, né, quando ele disse que o Espiritismo ele vem para isso. O objetivo do Espiritismo é nos ajudar para que a gente possa ter esse aumento moralmente, para que aí a Terra já começa a virar um paraíso. Porque, né, imagina, você poder sair de casa a hora que for, tranquilo, você perdeu sua carteira, você sabe que se voltar lá, ou a carteira está lá, ou alguém guardou, né? Olha, tantas coisas que a gente vive presos aqui numa prisão moral, graças às nossas próprias imperfeições, né? E o Kardec fala que a vida social é a pedra de toque das questões morais, né? Jorge, é interessante isso que você está falando. E veja bem, as pessoas têm a tendência a interpretar a informação de que haverá uma revolução, planeta. Eles dão muito, assim, tornam muito verdadeiras as metáforas, né? Como diz aqui o próprio Fenelon, ele está dizendo que o mundo está abalado e seus alicerces. O trovão ribombará, sede firmes. Então a pessoa interpreta isso aqui como ela lê. Ela não consegue imaginar diferente. Ela não consegue ver de outra forma porque ela está habituada com esse tipo de coisa no dia a dia, do mundo material. Ela não conhece o mundo espiritual. Então, a grande mérito que eu vejo na doutrina espírita é nos trazer o conhecimento para nos facilitar entender o lado moral. Porque vontade de ser melhor, acho que todo mundo tinha, sempre teve. Mas não entendia como fazer isso e se isso ia ser bom realmente. Mas é a mesma dificuldade que nós temos de aceitar as coisas do mundo moral que vão trazer benefícios para nós. É a mesma dificuldade que eu, Antônio, tive quando a empresa que eu trabalhava começou a instalar um monte de computadores lá. Eu falei, eu não vou dar conta. Estou acostumado a fazer minhas matemáticas naquelas maquininhas de rodar manivela. Como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei com medo. Falei, eu não vou... como é que eu vou fazer minhas fórmulas aqui que eu faço na ponta do lápis aqui? O máximo que eu faço aqui é pedir a secretária depois para bater, para guardar naquele arquivo de puxar a gaveta. Aquela fórmula da tinta tal, ela vai lá e pega naquele arquivo lá, tem que mudar isso, aquilo na caneta, mandar lá embaixo fazer. Eu falei, como é que está no computador isso, gente? Isso vai dar confusão, eu não dou conta disso. Sem imaginar, até pensando, isso deve trazer melhoras, acredito, mas eu sou um engenheiro, tenho que acreditar nessas melhoras materiais, né? Mas eu ficava com medo. Da mesma maneira, nós temos dificuldade de lidar com a melhora que vai ser causada no nosso bem-estar diário, do dia a dia, a prática do bem. Entendeu? Nós ainda ficamos em dúvida, mas será que se eu realmente aceitar esse conselho de dar outra face, de perdoar o inimigo, de rezar por quem me ofende, será que isso vai melhorar a minha vida mesmo? Essa é a dificuldade que nós temos. No momento em que a gente aceita isso com verdade e se esforça de praticar isso, a gente começa a sentir uma melhora. Muitas vezes não é da noite para o dia, ela vai gradativamente. Eu sempre digo, olhe para 20 anos atrás, realmente eu não fazia essas coisas que eu estou fazendo hoje. Ou estou deixando de fazer muita coisa que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. Mas eu estou melhor agora, eu estava melhor antes.
Então a gente tem que ter um espaço de tempo grande para poder ver em si a melhora que foi, ter começado a entender e raramente praticar essas coisas que a gente está aprendendo. Então, é a dificuldade que nós temos. Mas, vamos dizer assim, a espiritualidade não está nos chuchando, dizendo que eu tenho que... você tem que se transformar, você tem que fazer isso. Porque esse ensinamento de tem que ser bom, se não for bom para o inferno, demonstrado está que não funcionou. Na verdade, se tivesse funcionado, com medo de ir para a caldeirinha do inferno, eu já tinha me transformado há muito tempo. E a humanidade já estaria bem transformada, né? Mas isso está provado que não resolveu nada. O medo não me transformou, só me fez ficar super, hiper cauteloso e desconfiado, como o Jorge falou, a história na estrada sozinho. O medo só me fez ficar desconfiado. Aí desconfio de todo mundo, tanto que não merece minha desconfiança. E então pior. Se tem duas pessoas, eu acho que as duas não valem nada, vou me atacar, eu estou querendo drama para mim. Não é verdade? Então eu tenho que achar que aquelas pessoas, em tese, vêm me fazer o bem. Que aí eu me sinto bem aqui agora, de longe eu estou me sentindo bem, porque eu acho que ela vem fazer o bem. Se eu acho que ela vem me fazer o mal, eu já estou sofrendo agora. Essas coisas, eu pelo menos não estava habituado a ouvir isso de outras fontes de ensinamento moral. Entendeu? Só no Cristo interpretado segundo o aspecto do Espiritismo, que me fez ver as coisas desta forma. Me faz com vergonha de olhar no espelho? Faz, porque eu fico, caramba, mas eu estou sendo pego aqui em coisas que eu ainda faço, que eu ainda penso, que eu ainda sinto. Sou eu e meu espelho que podemos, aquela história da madrasta da Branca de Neve, né? Espelho meu, tal. Eu olho para o espelho e Antônio, mas graças a Deus eu já percebo, meu espelho não está mais fosco, está reluzente, já está mostrando a minha verdadeira face. Aí eu tenho que eu ganho um incentivo para me transformar. Então é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui, o mundo será abalado nos alicerces, porque isso mexe no alicerce do mundo. Os alicerces do mundo somos nós, não são as coisas. Muito bom. Os alicerces do mundo somos nós que estamos vivendo nele, não são as coisas que são alicerces do mundo. Entende? Então vai abalar os alicerces do mundo. O trombone já está tocando aqui. Eu tenho que dar um jeito. Ainda mais como aprendo no Espiritismo, eu não sou freguidão para melhorar tudo nesta vida. Eu tenho uma eternidade aí para melhorar, certo? Pois é, o mundo está abalado. Isso, olha para você ver o quanto o Espiritismo é atemporal. Ele não está atrasado em nada, né? Ele está atualíssimo. Quando ele diz, né, o mundo está abalado em seus fundamentos. Hoje a gente percebe isso, pelo menos nas mídias sociais, a gente abre um aplicativo, seja Instagram, Facebook, a gente é bombardeado de um monte de informações que abala o psíquico da pessoa. Por exemplo, essa semana saiu uma notícia lá, né, que o Brasil pode se tornar inabitável em 50 anos. Pode ser verdade ou não estou dizendo que é mentira, né, são dados científicos. Agora, isso vai abalar o espírita? A reflexão que fica. Se a gente tem essa plena certeza, e hoje eu falo isso com convicção, aí eu falo por mim, o Jorge fala por ele, porque é uma questão individual. A fé no futuro é muito viva. A certeza do porvir é estrondosa. Então, por mais que o mundo se abale, pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. Agora, a gente não vai ficar para semente, a minha tia falava muito isso, lá em Minas. A gente não vai ficar para semente. Então, o que eu fizer hoje vai ecoar na eternidade. É o que depende, é o que é hoje. Então, está nas nossas mãos. Essa transformação que se opera é de ordem individual. Eu não posso mudar o Jorge, não posso mudar o Antônio. Eu posso influenciar, mas mudar, não posso. Então, depende do meu trabalho fazer isso. E eu só vou melhorar se eu começar a amar o Jorge ou o Antônio. Muito bem. E você falou uma coisa importante, né, de abalar, né, porque existem muitas interpretações sobre o porvir, sobre as questões do mundo, e ele traz aqui uma informação muito importante. O Espiritismo é de ordem divina. Se ele é de ordem divina, suas leis são eternas e imutáveis. Então,
as interpretações são de acordo com nós encarnados. Então, se a interpretação é correta ou não, né, de Kardec ou de Muhammad ou de quem quer que seja, não muda a ordem natural das coisas. Isto é, as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, se a interpretação da doutrina espírita é a correta, o que importa se o mundo vai acabar em uma guerra atômica? Eu sei que eu sou uma alma imortal e que existe muitas moradas na casa do meu pai. Uma delas eu vou habitar. Então, para que o medo, né? Para que o medo do outro? Para que o medo da guerra? Para que o medo do futuro, se eu sou imortal? A felicidade no presente depende da fé no futuro, né? Diz lá no Livro dos Espíritos que o que é a felicidade? No mundo dos 3 itens é a fé no futuro. Perfeito. Então significa que a fé no futuro me traz felicidade hoje. Perfeito. Entendeu? Então, imediato. Essa certeza do futuro me traz feliz hoje, gente. Então essa é a transformação que nós não percebemos em nós. Nós temos que aceitar isso. Eu sou mais feliz hoje porque eu sei que o futuro vai ser melhor. E isso aí já ajuda muito. Isso que às vezes a gente tem certa dificuldade de aceitar. E eu entendo essa dificuldade das pessoas, porque o dia a dia é muito complicado. O dia a dia é difícil, nós passamos por dificuldades materiais, pessoais, todas as ordens. E isso abala nosso jeito. Mas aí que vem, se eu tenho a consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro, gente, eu não posso ficar assim, escandalizado, sôfrego. Eu tenho que ter os pés no chão com base na segurança que essas 3 verdades me trazem. Por isso que eu sou apaixonado, digamos assim, pela doutrina espírita, porque me dá isso, me deu essa informação. E hoje em dia todo mundo sabe que a maior riqueza que existe é a informação. Se você for informado que aquela pessoa é do bem ou do mal, você aqui está informado, já é a melhor notícia que você tem. Se você recebe uma notícia, olha, aquela pessoa é do bem, ou aquela pessoa do mal, você vai tomar suas providências. Essa informação é crucial para você. Então, informação é a coisa mais valiosa. Nós não percebemos isso no passado, mas hoje percebemos. A informação é tudo, gente. E o Espiritismo é o mensageiro dessas informações que o Cristo deixou aqui. Estavam meio obscuras na interpretação. Ele está interpretando para nós claramente. Entende? Então, a gente tem que ficar feliz de nesta vida estar tendo contato com essa doutrina. Eu penso assim, sem pieguismo, sem nada disso, apenas reconhecendo o fato de que eu me sinto mais feliz, mais seguro, pela perspectiva que o Espiritismo me dá para o meu futuro. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que o Espiritismo só se ocupa de 2 problemas da humanidade. A humanidade que tem milhões de problemas, mas eu vejo que só 2 deles o Espiritismo se ocupa. Um é o presente, outro é o futuro. São os 2 problemas da humanidade. Para o presente, ele nos propõe a consolação para aquilo que nós estamos passando. Então você estuda, você entende, então você se consola, te dá um alívio. E para o futuro te dá esperança. Então eu quero hoje, para ser feliz, é ter consolo para as coisas de hoje e esperança para as coisas de amanhã. E se o Espiritismo fizer isso comigo, já fez tudo que eu precisava, gente. Não precisa de mais nada. O resto deixa comigo que eu tenho que resolver. Entendeu? Entendendo isso, eu posso ficar em paz, tranquilo e, se possível, refletir isso para os outros. Se eu estou gostando, vou refletir isso para os outros. É isso que a gente tem que fazer. Mas nós chegamos por hoje aqui, vamos dar continuidade com isso. Vocês esperem. Mas por hora, vamos dando boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.